Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro, o Evangelho de hoje ensina. Iniciando mais uma semana, nessa segunda-feira, eu quero que você possa renovar esse compromisso, não comigo somente, mas principalmente com Deus, de dedicar um tempo especial, todos os dias, à palavra do Senhor. Essa palavra que cura, que salva, que liberta. Pega aí o seu caderno espiritual e diariamente reserva esses 10 minutinhos aqui do Evangelho de hoje ensina para poder alimentar a sua vida de fé. E eu quero agradecer a você que me segue, que me acompanha há muito tempo, você que me segue há pouco tempo, você que está chegando hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse nosso encontro. Que, como eu sempre gosto de dizer, que quer ser para você uma oportunidade que você está dando ao Espírito Santo para que Ele fale ao seu coração. Então vamos permanecer unidos na unidade, na fraternidade, nessa comunhão de corações em torno da palavra do Senhor. Abra agora a sua Bíblia e acompanhe comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em São João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 29. São João, capítulo 6, do versículo 22 até o versículo 29. Presta bastante atenção. Depois de Jesus ter saciado os 5.000 homens, os seus discípulos viram-no a caminhar sobre as águas. No dia seguinte, a multidão que permanecera no outro lado do mar notou que ali só estivera um barco e que Jesus não tinha embarcado com os seus discípulos. Estes tinham partido sozinhos. Entretanto, chegaram outros barcos de Tiberíades, perto do lugar onde eles tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que nem Jesus e nem os seus discípulos estavam ali, subiram todos para os barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Ao encontrá-lo no outro lado do mar, disseram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu-lhes: em verdade eu vos digo, vós me procurais, não porque vistes milagres, mas porque comeste dos pães e ficastes satisfeitos. Trabalhai, não tanto pela comida que se perde, mas pelo alimento que dura até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. A ele é que o Pai, o próprio Deus, marcou com o seu selo. Disseram-lhe então: que devemos nós fazer para praticar as obras de Deus? Respondeu-lhes Jesus: a obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Repita comigo. A obra de Deus consiste em acreditar naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, hoje eu estava meditando e refletindo o Evangelho antes de falar para vocês. E olha só o que acontece. Esses dias a gente escutou o Evangelho da multiplicação dos pães, que sobrou tanto pão ali, né? Jesus que prova Filipe, perguntando como é que a gente vai alimentar toda essa multidão. E a gente sabe o que aconteceu. E eu falava semana passada sobre essa provação que Jesus faz da fé de Filipe. E hoje aquele evangelho continua e com um desfecho diferente. Jesus ele vai caminhando sobre as águas para o outro lado. As pessoas viram que Jesus não tinha ido com os discípulos, que nem os discípulos estavam mais ali. O que fazem? Entram no barco e vão procurar Jesus. Isso é ruim, Frei? Não, claro que não. Mas quando eles chegam lá e dizem, né, fazem essa pergunta: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus logo trata de
desmascará-los. Trata de mostrar para eles a verdade e ensiná-los o caminho certo. Jesus disse: vocês estão me procurando, não foi porque vocês viram o milagre. Vocês estão me procurando porque vocês comeram pão. Estão de barriguinha cheia. E vocês querem alguém que encha a barriga de vocês. É a dor de ser procurado só quando a pessoa precisa. Sabe? Quantas e quantas vezes aquela pessoa nem aí para ti, mas quando precisa de alguma coisa, é a primeira a chamar. É a primeira a mandar mensagem. É uma amizade interesseira. É aquela pessoa interesseira que só te procura quando você precisa. E Jesus percebeu na hora: vocês estão me buscando. Não é porque vocês acreditam em mim. Vocês não acreditam naquele que pode fazer milagres. Vocês estão preocupados com o pão somente. É aquela pessoa que vai lá na igreja só para conseguir a graça, só para conseguir a bênção, só para conseguir o milagre. Depois que conseguiu a cura, depois que conseguiu a reconciliação na família, depois que conseguiu a bênção, tchau Deus, até a próxima. Mas para e reflete comigo. Mais importante do que o milagre é quem faz o milagre. É Jesus. Por isso que Jesus aproveita a ocasião e diz: procurem um pão que não serve só para essa vida, mas que te eterniza. O pão da vida eterna, que é o próprio Jesus. E aí Jesus vai dizer: a obra de Deus é que vocês acreditem no Filho dele. Acreditem que ele enviou o Filho dele aqui na terra para morrer, para nos salvar. Então, meu povo, a lição, o ensinamento que o Evangelho de hoje nos ensina é que eu devo buscar a Jesus por Ele mesmo, e não por aquilo que Ele pode me conceder somente. Tem gente que faz de Deus como se fosse um shopping, que vai lá só quando precisa de alguma coisa. Não. Tem uma música muito linda, que ficou muito famosa no Brasil, que diz assim: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Continua sendo Deus. Eu não tenho que buscar a Jesus só por aquilo que Ele me dá. Eu tenho que buscar Jesus pelo que Ele é. Basta. Quando eu busco Jesus pelo que Ele é, eu estou com Ele no cume da alegria e no cume da tristeza. Eu estou com Ele na mais profunda treva e na mais plena luz. Isso é crer em Jesus. Colocar Ele como o centro da nossa vida. E não buscá-lo como se Ele fosse um curandeiro, como se Ele fosse o meu fiador, como Ele fosse aquele somente que me dá coisas. Mais importante do que o milagre é quem faz o milagre. Anota isso aí. Anota aqui embaixo, para você não esquecer. Mais importante do que o milagre é quem faz o milagre. E quem faz o milagre, o autor de toda graça, toda bênção, é Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.